Agora sim, nós vamos nos colocar em pé para mais uma vez lermos a palavra de Deus, ouvirmos a voz de Deus. Abramos nossas Bíblias no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler de 1 a 18. Poderíamos ir até o final do capítulo, mas vamos findar só no versículo 18. Vamos ver qual é a versão que temos aqui na tela. Então temos a nova versão transformadora. Mas abra sua Bíblia. Conforme estão vendo, hoje estamos com algum problema técnico. Agora parece estar se resolver. Mas desde que iniciamos o culto, esse lado tecnicamente não estava a funcionar. Só tínhamos o outro lado aqui. Razão pela qual você deve ter mesmo a sua Bíblia. O telefone pode se apagar, pode ser roubado, pode estragar. A Bíblia hoje rouba muito pouco. Você pode andar com a Bíblia na rua e o telefone. Eles vão levar o telefone e a Bíblia vão deixar. Experimenta só. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos então à palavra de Deus. Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de gesta e dormiu. Enquanto dormia, o anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e noites, até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna, onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltaram do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar.
Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois, unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Oremos ao Senhor. Deus eterno, tu que criaste os céus e a terra, o autor da palavra santa, viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Senhor, te rogamos que o teu Espírito Santo possa agir em nosso meio, fazendo com que palavras mortas se transformem em palavras vivas em cada alma, em cada coração, trazendo alimento espiritual, trazendo desafio, trazendo, Senhor Deus, vida, transformação, trazendo também quebrantamento e arrependimento, trazendo obediência. Faça isso conosco nesta hora, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Por favor, podeis tomar os seus assentos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado a irmã Vanessa também está conosco depois de alguns dias. A irmã Natália também está conosco depois de algumas férias lá no Lubango. E por sua sorte também, depois de muito tempo, está conosco. Seja bem-vindo. E pronto, tantos outros casais Chivava também, parece que vi ali, muitos outros jovens, alguns já há algum tempo, né? Temos ali aquela menina de óculos, não vou citar o nome, também já há algum tempo, mas está aqui. Ok, todos realmente sejam bem-vindos à palavra de Deus. Em Tiago capítulo 5, versículo 17, lemos que Elias era homem semelhante a nós. Era homem de carne e ossos, como eu e como tu. A Bíblia nos apresenta grandes verdades sobre homens e mulheres, considerados até heróis, excepcionais, homens poderosos, mulheres poderosas. Apresenta-nos suas virtudes, mas a Bíblia também nos apresenta os seus fracassos, os seus defeitos e suas limitações. Tiago parece que tinha em mente o capítulo 18 de 1 Reis e também o capítulo 19 de 1 Reis. Da montanha para a caverna. Seria o resumo. Da vitória para a derrota. Da fé para a desesperança. Então, aqui vemos Elias no auge da sua carreira, lá no Monte Carmelo, desafiando o rei Acabe, os falsos profetas. E Deus responde sua oração. O fogo cai e queima o holocausto. Os profetas falsos são mortos por ordem do Senhor. Grande vitória. E ainda não só. Ora a Deus. E a chuva cai do céu. Depois de 3 anos e meio. 7 vezes. Mandou seu moço, vai ver, ele orando, Senhor, manda chuva, é hoje que tem que cair a chuva, Senhor, de acordo com a tua palavra, eu sou teu servo, Senhor, ouve, vai lá ver se já está a cair. O jovem ia, voltava a primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, agora tem uma palma de uma mão, é agora, avisa Acabe que corra, porque vai cair uma grande tempestade. Homem poderoso, homem em sintonia com Deus, homem abençoado,
homem vitorioso. E algum tempinho depois, esse homem desapareceu. A sua fé desapareceu. E ele foge com medo de uma mulher. A palavra de Deus nos diz que depois do Monte Carmelo, Elias vai para o fundo do poço. Ele entra nas cavernas. O Salmo 39, versículo 5, diz-nos o seguinte: na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é por vaidade. Todo homem, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Menos Jesus, somente Jesus. Mas todos nós nos enquadramos neste versículo. Os melhores homens não passam de simples seres humanos. Isso tudo nos mostra que enquanto eles estiverem em vida, podem dar o seu melhor. A história de Elias nos mostra exatamente isso. Grande homem, lá em cima, e de repente parece que tudo se desmoronou. Porém, os grandes homens das Escrituras, apesar de sua natureza humana, aprenderam a se humilhar e a ouvir a voz de Deus e a voltar a andar com o Senhor. Aprenderam a ouvir a voz de Deus, se humilhar e voltar a andar com o Senhor. Podemos aprender com suas derrotas e também podemos aprender com suas vitórias, com seus sucessos. 1 Reis 19 nos ensina a dar glória a Deus e não aos servos de Deus. Dar glória a Deus e não aos servos de Deus. Porque todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E também, esse capítulo 19 nos ajuda para podermos aprender que muitas vezes, depois das vitórias que Deus nos dá, precisamos de ter muito cuidado, porque podem vir frustrações. Podemos muitas vezes cair lá no fundo do poço. Por isso, depois de cada vitória, dobre o joelho, para não cair. Depois das vitórias, vêm as provações. A vida é feita de montanhas e vales, triunfos e provações. Precisamos de nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. O capítulo 19 nos mostra como Deus nos trata com carinho, com paciência, com muito amor, quando nós passamos pelas profundezas do desespero e nos sentimos derrotados e muitas vezes com sentimentos e com vontade de desistir. Desistir, não querer mais continuar, nem trabalhar, até nem mesmo viver. 1 Reis 19 começa com Elias fugindo e procurando salvar a sua pele, procurando salvar sua vida. Em seguida, o profeta discute, entra num diálogo com o Senhor e tenta justificar-se. Mas no final,
Olhe bem, no final, Elias obedece ao Senhor e é restaurado ao ministério. Neste texto, Elias vai reagindo a cerca de 4 mensagens diferentes. E hoje nós também ouvimos muitas mensagens. Aí precisamos de muita cautela para distinguirmos e como reagirmos a cada mensagem que nós recebemos todos os dias da nossa vida. Por isso a Semana dos Homens foi boa, ouvir e obedecer à voz de Deus. Hoje, mais do que nunca, esse texto falou para mim de uma maneira profunda. Como realmente podemos ouvir e obedecer à voz de Deus em circunstâncias difíceis? Quando muitas vezes estamos lá embaixo, com vontade de arrumar as botas. Primeira mensagem, do versículo 1 a 4. Uma mensagem perigosa vinda do inimigo. Elias reage às mensagens de Jezabel. Elias reage à ameaça de Jezabel, fugindo com medo para Horebe. Depois da vitória no Monte Carmelo, Deus mandou uma chuva torrencial. Depois da oração de Elias, a que eu me referi há pouco tempo, apesar das evidências bem claras do poder e da manifestação de Deus, Jezabel e Acabe não se arrependeram, não creram no poder de Deus. Eles continuaram se opondo a Deus e ao seu servo. Então, Jezabel ainda pensava que a chuva que caiu tão forte, depois de 3 anos e meio, fosse a resposta de Baal. Porque Baal era conhecido como o Deus da tempestade. Mas não foi ele não. Então, ele Acabe, quando chega em casa, quando volta para casa, conta a Jezabel tudo. Observa o versículo 1. Conta tudo o que aconteceu, o que ele viu com os seus olhos no Monte Carmelo. O fogo que caiu do céu em resposta à oração de Elias. E como, por ordem do Senhor, Elias matou todos os falsos profetas que comiam na mesa de Jezabel. Contou tudo. E naquela altura, então, Jezabel queria matar o profeta. Pelo menos a minha será essa. A pergunta é: será que Jezabel queria mesmo matar o profeta? Quem mata ainda manda um mensageiro, manda uma mensagem de ameaça, ou chega e mata e pronto? Mas a Bíblia, de acordo com o texto, Jezabel enviou um mensageiro. É a primeira mensagem que ele recebe, de ameaça. De que eu vou te fazer exatamente como você fez com os profetas de Baal, os falsos profetas. E o que você fez com eles? Foram mortos ao fio da espada. Aí Elias ouviu esta mensagem. E ele reage, então, a essa mensagem, fugindo. No momento de medo, Elias se esqueceu de tudo quanto Deus havia feito nos últimos 3 anos. Deus operou maravilhosamente. Foi ele que enfrentou Acabe e disse que daqui a 3 anos e meio não vai cair chuva. E Deus ouviu a palavra, a oração do seu servo. Elias foi sustentado por corvos.
Depois a torrente secou. Mas Deus lhe direcionou para onde ele tinha que ir. Vai a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Aí você vai ser sustentado por uma viúva. E lá foi. Foi sustentado. O milagre da comida aconteceu. O filho da viúva morreu. O milagre da ressurreição aconteceu por mãos do profeta Elias. Era a operação excepcional do poder de Deus. Agora vejam só. Esqueceu tudo. Que Deus esqueceu de tudo o que Deus podia fazer. Agora foge de uma mulher. Oh Elias, o que realmente aconteceu? Elias tomou seu servo e o deixou em Berseba. Derrota. Não quero mais trabalhar. Meu auxiliar, meu ajudante, está desempregado. Eu também já não vou mais, por isso fica aqui. Talvez, quem sabe, se ele encontrar e lhe perguntar onde eu estou, ele nem vai saber, lhe deixei lá. E eu nem lhe disse onde eu ia. Talvez era uma maneira de se proteger, ou talvez, quem sabe, de proteger o jovem para não ser morto com ele. Pode ser também. Mas ele o deixou aí. É o que diz a palavra de Deus. Dizia o grande pregador Carlos Spurgeon, ele comentou o seguinte, que Elias bateu em retirada diante de um inimigo derrotado. Elias bateu em retirada diante de um inimigo derrotado, com certeza. Jezabel estava derrotada. Acabe foi derrotado. Lá no Monte Carmelo, uma grande derrota do falso Deus Baal e de todos que o promoviam, que era a rainha e o rei. Foram derrotados. Como é que você vai fugir de um inimigo já morto? Derrotado. Deus havia respondido à sua oração. E a mão de Deus estava sobre ele na tempestade. Na tempestade, lá no capítulo 18, a Bíblia diz que Deus deu força, como prometeu lá em Isaías 40, que ele daria força, renova as forças, subir como águia. Olha, Elias correu de tal maneira que passou à frente do carro de Acabe. Irmão, consegue entender, né? Carro não importa de que época é. Carro tem mais força, tem mais velocidade do que um homem. Mas Elias correu muito mais do que o carro de Acabe. Elias chegou primeiro em Jezreel, onde estava o palácio do rei Acabe. Chegou primeiro. Foi Deus que deu força. O profeta parece que vivia de aparências e não pela fé. Durante 3 anos, não fazia nada, Elias, sem consultar a direção de Deus. Ele sempre procurou ouvir e obedecer a Deus. Ouvir as instruções de Deus. Se tivéssemos tempo, iríamos recuar no capítulo 17, versículo 2, versículo 3, 8 e 9. Para ver que tudo que ele fazia, consultava a Deus primeiro, para receber as instruções. Capítulo 18, versículo 1, também. Ele primeiro recebia as instruções do Senhor. Algum tempo depois do 3º ano da seca, 18:1, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva, pois Elias foi apresentar-se a Acabe. Sempre Deus lhe orientou o que ele tinha que fazer. Mas agora o que estamos vendo aqui, não foi Deus que lhe disse: fuja de Jezabel, vai para o deserto e vai para Horebe. Não. Não foi Deus. Foi ele próprio. Então, aqui nós vemos agora o profeta correndo sem Deus para salvar sua vida. Correr sozinho
sem Deus. Nós muitas vezes corremos sozinhos. Pensamos que estamos a andar com Deus, mas não. Estamos a correr sozinhos. Porque para onde estamos a ir, não é Deus que nos mandou lá. O que nós estamos a fazer, não é Deus que mandou fazer. Nós próprios é que estamos a fazer. E não dá certo. Quando os servos de Deus saem da vontade do Senhor, estão sujeitos a cometer todo o tipo de insensatez e a falhar naqueles que são os pontos mais fortes. Eles fracassam. Quando o servo de Deus sai da vontade do Senhor, ele fracassa. Ele é capaz de cometer todo tipo de pecado, todo tipo de insensatez. Por isso, precisamos estar sempre dentro da vontade de Deus. Ouvirmos sempre a palavra de Deus, o que realmente ela nos diz. Quando Abraão fugiu para o Egito, falhou em sua fé, que era a sua maior força. Sabe o que aconteceu? Sara, capítulo 12. Sara, versículo 10 em diante. Quando chegaram do Egito, você porque é muito bonita, se não vão me matar por tua causa, diga que somos irmãos. Somos irmãos. E pronto, é meu irmão. A história é muito triste. Aí Sara foi cobiçada. Cada soldado, cada cidadão que olhava os que trabalhavam no palácio, quando cruzavam com Sara, rei, você pensava que no Egito tem mulheres bonitas? No olho, não tem. Mulher bonita chegou agora. Uma princesa. Nunca vimos mulher, moça bonita como aquela. Nunca vimos. Isso chegou aos ouvidos do rei. A tragam para cá. E levaram a irmã de Abraão para o palácio. Ele ficou solteiro. Também não era casado mesmo, era irmã. E foi. Falhou. Ele que é homem de fé, podia dizer, és minha mulher. Venha o que vier. Eu creio que Deus vai nos proteger. Não vão me matar. Por quê? Abraão teve medo de que senão vão me matar. É exatamente o ponto. Que nós, quando temos medo da morte, aí todos os pecados são possíveis. São possíveis. Apanham boleia. Mas não para aí. Davi era um homem íntegro. Como é que Davi falhou? Quando viu uma mulher, Batseba, também muito bonita, e a tomou por mulher. E ainda tramou muitas outras coisas. E quando foi confrontado pelo profeta, realmente caiu em si. É só para tomarmos muito cuidado quando saímos fora da vontade de Deus. Moisés era um homem mais manso em toda a terra. Diz a palavra de Deus, lá em Números 12, versículo 3. Homem mais manso na face da terra. No entanto, perdeu a calma e o privilégio de entrar na terra prometida. Quando ele perdeu a paciência, ao invés de falar à rocha, ele feriu a rocha. E Deus disse, você não me honrou diante de Israel. Por isso você não vai entrar na terra prometida. Pedro era um homem corajoso, mas falhou quando negou a Cristo. Ainda que todos o negarem, eu vou até o fim. Ainda que seja necessário morrer, Senhor, conte comigo. Muita coragem, né? Mas essa coragem, onde ficou? Seu homem, só por causa de uma criada, diz que nem sei de quem se trata. Nunca ouvi falar
desse homem. Fraquejou. Elias era um homem corajoso, mas sua coragem falhou. Quando o profeta soube que Jezabel quer lhe matar, quando recebeu a mensagem de Jezabel, a mensagem de ameaça, como nós temos reagido às mensagens de ameaça? Como fica o nosso coração? Sei que já recebeste, né? Por que fugir para Judá? Está saindo de Israel, está indo para Judá. Sabe, quando a pessoa está com medo, a pessoa não tem mais bons pensamentos, não raciocina bem. Lá em Judá, tinha uma mulher chamada Atalia, que depois usurpou o reino. Era casada com o filho de Acabe. Aqui estás a fugir a Acabe. Lá onde estás aí tem um filho de Acabe. Vai acabar contigo. Sim, vão acabar contigo na mesma. Só Deus. Temos que fugir onde Deus está. É exatamente o que estava acontecendo aqui. Irmãos, o lugar mais seguro para todo filho de Deus, para todo servo de Deus, é o lugar determinado pela vontade de Deus. O lugar determinado pela vontade de Deus, ainda que todos fujam dele, mas você estará seguro, porque é exatamente ali onde Deus te quer. E o próprio Deus que te quer ali vai te sustentar e vai te proteger. Mas Elias não esperou descobrir qual é a vontade de Deus naquela circunstância. Ele viajou 140 a 160 quilômetros até Berseba, onde ele deixou o jovem, seu auxiliar. E Berseba possuía um significado muito especial para os israelitas. Foi ali que Abraão fez um pacto, uma aliança, de que haveria paz entre ele e Abimeleque. E lá em Betel firmaram um acordo. Foi em Betel também que Jacó diz que era a casa de Deus. Ali, Deus fez uma aliança também com ele. Deus lhe apareceu também naquele lugar. Foi nesse lugar que Abraão erigiu um altar, que fosse testemunha entre eles da aliança que estava sendo estabelecida. Então, nessa caminhada, desesperado da vida, cansado, ele encontra lá no deserto o quê? Zimbro. Encontra um zimbro, uma gesta, ou simplesmente um arbusto. Zimbro, na verdade, é um arbusto com flores. E essa árvore, esse arbusto crescia no deserto e que dava sombra aos animais e também dava sombra aos viajantes. E essa árvore estava à espera de um viajante desesperado, deprimido, fugitivo. E chega ali e senta, aproveitando aquela sombra. E note bem, acompanhe aí, é exatamente debaixo do zimbro, deste arbusto, que o homem de Deus fez uma coisa que parecia ser muito boa: orar. Na vida, quando estamos a fugir, quando estamos a passar por várias crises, a melhor coisa que nós podemos fazer é levantar a nossa voz para Deus. Orar. Não importa as circunstâncias, orar. Mas depende do tipo da oração que você faz.
Veja a oração de Elias. É boa oração essa? Já oraste assim, uma vez? Já, né? Alguns parece que já, esse dia da juventude anda muito desesperada. Depois foi para o deserto, caminho de um dia, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de uma gesta, um zimbro, um arbusto e orou. Não é boa oração. Veja o assunto da oração. Pedindo para morrer. Justificativa. Já basta. Tira minha vida. Justifica. Pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Por isso, Senhor, adianta já, tira-me a vida. Motivo, não sou melhor que meus pais. Deus, na verdade, não está à procura de pessoas melhores que os pais, melhores que não sei quem mais. Não. Deus não está à procura de pessoas melhores. Deus apenas está à procura de alguém que ouça a voz de Deus. Nesta geração atual, Deus não está à procura de pessoas melhores. Hoje nós muitas vezes nos exibimos, todo mundo quer aparecer. Já não quero mais falar até do Facebook nem de outras redes sociais. Que os irmãos gostam de aparecer. Apareça lá, seja o que você quiser. Mas não é isso que Deus está à procura. Deus está à procura de pessoas que ouçam e obedeçam a sua palavra. Elias achava que ia chantagear Deus. Não, Deus não cai nessa. O colapso emocional, a exaustão, a fome e uma sensação, talvez uma sensação profunda de fracasso. Alguém que se encontrava tão frustrado que as suas expectativas não foram satisfeitas. Acrescido a isso ainda a falta de fé num Deus que pode todas as coisas, levaram o homem de Deus, seu servo, Elias, a uma depressão profunda. Pessoas deprimidas se isolam, se trancam em quartos, querem ficar sozinhas, não querem saber mais de ninguém, só querem morrer. Pensando muitas vezes que a morte vai trazer coisa melhor. Não. Não. Morrer nessas circunstâncias? Não. Você tem que morrer alinhado com a vontade de Deus. Aí sim. Você pode dizer como Simeão: Senhor, agora posso morrer. Eu já vi o Senhor. Eu já vi o Messias. Agora sim, a qualquer altura que o Senhor quiser. Estou aqui. Pronto para partir. Porém, veja que nesta oração, nessa atitude, também havia uma dose de orgulho e de autopiedade. Uma certa arrogância, um certo orgulho aí, uma autopiedade, assim, há pessoas assim na vida, que sempre só lamentam, eu mesmo, querer só chamar atenção para si como miserável. Está vendo, né? Você conhece membros assim? Nunca podem nada. Elias estava nessa situação. Depois dessa mensagem, que coloca o homem de Deus em fuga para o deserto e cai debaixo de um zimbro e lá faz oração para morrer, então Deus agora traz uma outra mensagem. Aleluia! A segunda mensagem, a mensagem da graça de Deus, do versículo 5 a 8. A mensagem encorajadora do anjo ao profeta traz novas energias, novas expectativas, novas esperanças.
a provisão de Deus para um homem em fuga e deprimido. Estamos muito cansados. Quando nós estamos muito cansados, irmãos, fisicamente, mentalmente, o melhor remédio é dormir. Enquanto o profeta dormia, Deus enviou um anjo para suprir as suas necessidades. Como diz lá o Salmo 127, diz que Deus dá o pão enquanto dorme. Nem tanto o nosso esforço que resulta no pão de cada dia, mas Deus é que supre as nossas necessidades. Então vejam só, anjo é o mensageiro. Anjo sempre trouxe mensagens. Os irmãos sabem disso, né? Desde o Antigo Testamento até o Novo, todo mundo sabe disso. A missão dos anjos muitas vezes é trazer mensagens. E boas mensagens muitas vezes, né? De encorajamento. Olha, você agora vai ter um filho, você que nunca teve um filho. Olha, você agora, Deus vai prover, Deus vai ajudar. Trazendo uma luz. Salve agraciado, o Senhor é contigo. São mensagens de anjos, são muitas e muitas mensagens. Olha, coragem, Paulo, neste navio, o Deus de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, enviou seu anjo e disse que estou contigo. O anjo aparece, Paulo, continua a pregar, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Olha, anjos trazendo realmente boas mensagens. Este anjo do Senhor, esse anjo do Senhor, era o Senhor Jesus. A segunda pessoa da Trindade. Jesus, antes de se encarnar, ele fazia missões. Por isso, na Bíblia, sempre que você encontrar uma palavra que diz assim, o anjo do Senhor, tudo com letra maiúscula. Se fosse no original, seria um tetragrama. É o anjo do Senhor chamado Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. É ele que estava ali, cuidando do seu servo. Não é por acaso que o próprio Jesus também falou de Elias lá no Novo Testamento, nos Evangelhos. Então, era ele que estava ali. O Senhor sabia que Elias tinha plano de visitar o Monte Sinai. Deus já sabia. Era um dos lugares mais sagrados da história de Israel, o Monte Sinai. Meus irmãos sabem disso. Esse monte ficava a cerca de 400 quilômetros de Berseba. Por isso o profeta precisava de muitas forças, muita energia para aguentar uma viagem de 400 quilômetros de Berseba até ao Monte Sinai. Mas, irmãos, não só para ele, nós também, em qualquer viagem, em qualquer jornada, não importa se é curta ou é longa, precisamos da presença de Deus, precisamos da orientação de Deus, precisamos da provisão de Deus, para que a nossa viagem seja bem sucedida. É o Senhor que tem que nos dar força, que nos dá força para que nós possamos cumprir com isso. É Deus quem prepara uma boa mesa para os seus servos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aqui então já não tinha, também havia inimigo aí. O medo era um inimigo, o desespero era um inimigo, a depressão era um inimigo. É exatamente nessas circunstâncias que Deus prepara uma mesa debaixo de uma gesta. Veja só. Tocou, ainda versículo 5. Então Elias se deitou debaixo do cinto, dormiu. Enquanto dormia, o anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Versículo 6. Elias olhou ao redor, viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes. É a dieta do Senhor Deus. E um anjo e um jarro de água.
tudo preparado. Comeu, bebeu e se deitou novamente. Precisava de descanso. O sono é um santo remédio. Até para nós também. O sono é um santo remédio. Quando a pessoa não dorme bem, a sua saúde não é de qualidade. Não está boa. Precisa de tratar disso. Então, é Deus quem prepara a mesa dos seus servos no deserto. Aos servos desanimados, servos deprimidos, servos sem mais força, que querem abandonar até o ministério, querem abandonar a carreira cristã. Deus aparece e nos serve uma mesa. Talvez você está passando por um deserto da sua vida cristã, por uma seca espiritual. Não está produzindo. Vives uma vida espiritual igual a um deserto, sem fruto. Deus está pronto para te ajudar, preparando para ti todas as provisões, até uma mesa, para você ganhar forças, para continuar a sua vida cristã. Você que está dia sim, dia não, pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo, não é? Deus está falando para você. Precisas de forças, como Elias está a precisar de forças. Elias obedeceu e conseguiu viajar 40 dias e 40 noites, justamente depois dessas duas refeições vindas da parte de Deus. Como eu gostaria de ter uma refeição assim, que você come apenas duas e consegues caminhar 40 dias e 40 noites. Não são fictícios, são reais. Moisés ficou 40 dias e 40 noites quando ele recebeu a mensagem de Deus, os mandamentos de Deus. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, quando ele foi tentado pelo inimigo e resistiu, dizendo: está escrito. A mensagem da palavra de Deus é que sempre vai trazer vida e força para quem realmente quer permanecer fiel aos mandamentos do Senhor Deus. Tantos outros 40 que poderíamos citar aqui, mas ficamos por aqui. Os anjos do Senhor são embaixadores especiais enviados por Deus para ministrar seus servos e para ministrar ao povo de Deus. Nós, irmãos, quando chegarmos no céu, e Deus vai clicar no botão para ver o filme da nossa vida, nós veremos quantos perigos passamos e que afinal o anjo do Senhor ou os anjos de Deus estavam ali para nos servir. Hoje muitos não agradecem, nem sentem isso. Uns talvez nem sabem, acham que são muito espertos, por isso estão vivos até hoje e vieram sentar nessas cadeiras. Mas um dia, os cristãos verdadeiros, quando chegarem lá, saberão que não é a nossa força, mas os anjos enviados por Deus para nos ministrar, para nos servir, estavam ali a nos ajudar em cada passo da nossa vida, para que nós permanecêssemos firmes. O anjo do Senhor o tocou. O anjo do Senhor o tocou e falou, trouxe a mensagem: levante-se, você que está prostrado, o tempo não é mais de dormir, levante-se, coma e beba, porque, justifica, a viagem será sobremodo longa.
A viagem será longa. É o que diz aqui a palavra. A terceira mensagem, de 9 a 14. A mensagem poderosa do Criador do Universo. A mensagem poderosa do Senhor do Universo confronta o servo fugitivo e desanimado e o tira da caverna. Sinai ficava a cerca de 400 quilômetros de Berseba, conforme já dissemos. Era uma longa jornada. Já tinham passado 3 semanas desde que Elias era fugitivo de Jezabel, quando ele fugiu de Jezreel. Mas sua viagem se estendeu agora por 40 dias e 40 noites. Lembre, foi a incredulidade do servo de Deus que o levaram a fugir para o deserto. A incredulidade que nos leva longe de Deus. A falta de fé nos afasta do Senhor. Nos leva para os extremos, para longe do Senhor. A falta de fé, a nossa dureza de coração nos faz fugir de Deus. Elias não tinha necessidade de fugir de Jezreel, porque o Deus deles é grande, é forte, é o Todo-Poderoso. Como vimos, a voz do Senhor é poderosa, lá no Salmo 29. É o reflexo desse trecho que estamos vendo aqui. Por isso, podemos olhar aqui que foi realmente a incredulidade que fez o povo de Israel demorar 40 anos no deserto. É por causa da incredulidade. Vejam só como a incredulidade até retarda a nossa caminhada com Deus. Nos impede de chegar rápido ao nosso destino. A incredulidade nos afasta de Deus, nos faz fugir de Deus, nos põe longe de Deus. Elias transformou a caverna em seu lar, onde ele esperou o Senhor. Ele estava na caverna esperando pelo Senhor. É como se fosse num retiro, quem sabe, tipo retiro espiritual. Encontrava-se tão deprimido que estava disposto a renunciar o seu chamado, o seu ministério e até renunciar à própria vida, como nós já vimos. Quando o Senhor finalmente falou a Elias, não o repreendeu. Elias, você não presta, não tem juízo. Tudo que você viu, hoje agora está a fugir. Não. Veja como Deus falou com Elias. Deus não o repreendeu. Deus não quis lhe dar nenhuma lição. Mas Deus lhe fez uma pergunta, que se repetiu por 2 vezes, a mesma pergunta. Seria talvez para nós também. O que é que você veio fazer aqui? Eu não sei o que você tem vindo fazer aqui. Eu sempre gosto de fazer isso. Eu às vezes faço perguntas assim muito diretas. Pastor, não está interessado nas pessoas, para que a pessoa venha aqui? Não, eu não estou muito interessado. Eu não estou. Eu estou interessado que você vá para Deus. Que você se encontre com Deus. Ouça a voz de Deus. Viva com Deus. Obedeça a Deus, não a mim. Não tem nenhum agrado de te ver aqui. Quem quer se agradar de você é Deus. Se você tiver a servi-lo de todo o coração. Que fazes aqui, Elias? Pergunta profunda. Lembram Jonas? Com certeza, durante a semana também os irmãos ouviram um pouquinho sobre Jonas. Também Deus lhe fez a mesma pergunta. O que você faz aqui, Jonas? Eu não te mandei para Nínive. E aqui? Estás aonde?
Vejam a incredulidade. Jonas fugindo por causa de não obedecer a Deus. Ele foge para Tarsis. Apanha um navio em Jope com destino a Tarsis. Irmãos, o navio ou os navios para Tarsis estão à espera dos seus passageiros. E ele enche desses passageiros, aqueles que fogem da vontade de Deus. Está cheio deles. As gestas, os zimbros, os arbustos do deserto estão à espera de pessoas que fogem da vontade de Deus. As cavernas estão abertas à espera de pessoas que fogem da vontade de Deus, desesperadas, desobedientes. Vão para a caverna, se escondem na caverna. Por isso Deus pergunta: o que você está a fazer aqui no deserto? O que você está a fazer aqui na caverna? É o quê? O que fazes aqui, Elias? A resposta de Elias não o satisfez. Razão pela qual foi repetida outra vez, lá no versículo 13. Nessa resposta, o profeta revela tanto orgulho quanto autocomiseração, pena de si mesmo, autopiedade. Veja a resposta de Elias. Que faz aquele Elias? Versículo 10. Ele respondeu: oh Senhor, eu tenho servido com zelo ao Senhor, eu tenho servido ao Senhor com zelo, Senhor dos exércitos, contudo os israelitas, culpados são eles, está vendo? Israelitas são culpados, quebraram a aliança do Senhor contigo, derrubaram os teus altares, mataram todos os profetas. Elias, será? Sou o único que restou. Não, será? E agora ainda também ser o único servo do Senhor, tão valioso, tão importante, também querem lhe matar. Oh, Elias, não. E Deus lhe pergunta outra vez: Elias, você está sendo orgulhoso? Não. És o único mesmo que ficou? Não tem mais ninguém? Todo israelita não se desviou? Nessa resposta, o profeta revela o seu orgulho quanto sua autocomiseração. Veja só que essa palavra, eles é que pecaram, os israelitas. Nós somos assim, né? Sempre eles, não nós. Sempre ele, não eu. Sempre os israelitas, não nós. É assim. Quando isso acontece, alguma coisa não está bem. E ele diz que eu fiquei só. Fiquei só. Essa frase transmite a ideia de que Elias era indispensável. Era indispensável a obra de Deus. Mas, na verdade, Deus estava lhe mostrando que não existe nenhum servo indispensável. O próprio Deus sepulta os seus servos, mas a obra dele continua, porque não há ninguém indispensável. Nós, às vezes, também somos assim, né? Na igreja mesmo, se eu não for mesmo, se eu não tocar mesmo, olha, se eu não cantar mesmo, se eu não fazer, eu sei, aquilo não vai. Aquilo não vai mesmo. Será que você costuma pensar assim? Um indispensável? Também já não põe lá mais os pés na tua igreja, vamos ver como que aquilo vai ficar vazio. Será?
Eu só fiquei só. Eu fiquei só. Em seguida, Deus dá uma ordem. Sai da caverna. Essa ordem para mim é para você, para todos nós. Estás na caverna? Sai da caverna. E põe-te neste monte perante o Senhor. Deus nos quer em comunhão com Ele. Deixa os teus pecados. Põe-se em pé diante do Senhor. Volte para Ele. Teus pecados escondidos, você pensa que Deus não sabe. Deus sabe tudo. E Ele está te dizendo, sai deles, sai da caverna. Põe-te em pé diante de mim. Não fique caído. Que estão a andar com o Senhor não precisam cair. Estão de pé. Porque o Senhor o sustenta. Põe-te neste monte, perante o Senhor. Irmãos, se observarem bem, ao que parece, dá a entender que parece que Elias não obedeceu logo de primeira. Ou terá saído quando viu o terremoto, o fogo. Fogo! Terremoto! Parece que estava difícil. Irmãos, observa aí. Saia e ponha-se diante de mim do monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vento. Deus passou por ele. Através de um forte vendaval que atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltaram do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto, que sacudiu os alicerces da terra. Depois do terremoto houve fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Para fazer lembrar a Elias aquele fogo que caiu no Monte Carmelo. Depois do fogo veio um sussurro. É o que diz a palavra de Deus. Até ouvir a voz de Deus. Foi o sussurro. Então, eis que passava o Senhor. Nos lembra a experiência de Moisés lá no Êxodo 33. Êxodo 33, 21 e 22 traz-nos a mesma experiência. Por isso, tudo que Elias precisava era uma renovação espiritual. Elias precisava de uma nova visão do poder e da glória de Deus. Aquele fogo que ele viu no Carmelo, parece que ele esqueceu. Esses feitos poderosos de Deus, ele parece que tinha esquecido. Um vento forte, grande tempestade que abalou o monte, grande fogo. Elias deve ter pensado naquela ocasião, quando a lei de Deus foi entregue a Moisés. Já pregamos sobre esse capítulo 19 de Êxodo, 16 a 18. Se irmão observar, vai ver que quando a lei foi entregue, a mensagem, a palavra foi trazida ao povo de Israel através de Moisés no monte Sinai. O monte fumegava. Até um animal que se aproximasse morria. Ninguém podia. O povo disse: "Senhor Moisés, para com isso. Não queremos mais ouvir a voz de Deus. É muito forte." Deus se manifestou. E Elias, com certeza, deve ter lembrado desse dia. Dessa mensagem. O que Deus queria ensinar com essas demonstrações? O que Deus queria mesmo? Tanto Elias quanto nós, que aprendêssemos que tudo na natureza obedece ao Senhor. Os irmãos lembram uma jumenta que falou
que trouxe uma mensagem a um que se dizia ser servo de Deus, ser profeta, foi repreendido por uma jumenta. Porque Deus usa tudo o que Ele quer. Tudo na natureza obedece ao Senhor. Ele ordena e as coisas acontecem. Se Ele ordenar para o monte se destruir, acontece. Se Ele ordenar para o mar secar, Ele seca. Porque Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor da natureza. Por isso, se tudo lhe obedece, menos um que não obedece. O ser humano. O ser humano é que não obedece. A natureza obedece. O sol segue o seu caminho todos os dias, obedecendo a lei de Deus, obedecendo a palavra de Deus. As estrelas, o vento, o sol, a chuva, tudo. Mas o homem que não. É que é mais complicado. Por isso Elias, que estava fugindo da vontade de Deus, precisava de entender a questão da obediência. Muitos salmos falam do louvor da natureza. Salmo 148 fala sobre isso também. É isso que Deus está mostrando para ele, tudo lhe obedece. Por isso é necessário que o homem também obedeça. Isso era chamado de teofania, era a presença de Deus, era as manifestações de Deus ali. E essas manifestações serão vistas na segunda volta de Jesus. Antes da segunda volta de Cristo, quando Ele vier para estabelecer o seu reino. Essas manifestações acontecerão. Vejam só, por último, em quarto lugar, um vizinho tranquilo. Quando o profeta ouviu essa voz, não foi com um grande estrondo, um poder sacudindo os alicerces, não. Uma voz suave. Ele ouviu. E ele saiu da caverna e se encontrou com o Senhor. Aleluia! A vida de Elias passa a ter uma nova visão, um outro sentido depois dessa experiência. Ele ouviu a voz de Deus, ele saiu da caverna e se encontrou com o Senhor. Agora ele reconheceu a voz do Senhor. Pela segunda vez, Deus faz a mesma pergunta. Que fazes aqui, Elias? E ele repete a mesma história. Deus trabalha de acordo com os seus planos. Deus, quando quis criar a nação de Israel, Ele trouxe um bebê ao mundo, chamado Isaac. Deus usa coisas simples, coisas que confundem as pessoas. Quando Deus quis livrar a nação de Israel, Ele trouxe um bebê ao mundo chamado Moisés, que seria o libertador do povo de Israel. Também, quando Deus quis salvar o povo da escravidão dos filisteus, Ele trouxe um adolescente chamado Davi. E como se não bastasse, esse adolescente usou uma arma muito simples, que não era comum na época ser usada para grandes guerras. Uma pedrinha que ele colocou numa funda, uma espécie de uma fisga. E matou o gigante Golias. Que Deus não usa as coisas que às vezes usamos. Que nós muitas vezes pensamos é que trazem o poder. Não. Os caminhos de Deus são outros. As obras de Deus são outras. E também, quando quis salvar o mundo dos seus pecados, Deus não pegou coisas grandes aos olhos dos homens. Deus trouxe um bebê miserável, que nasceu num lugar inóspito, um lugar não apropriado para salvar a humanidade. Assim também, Deus deseja alcançar os perdidos, alcançar o mundo através de vasos de barro. Vasos de barro na mão do oleiro. Por último, Deus traz uma mensagem de esperança ao seu servo. O Senhor
mensagem de restauração ao seu servo, para o cumprimento de sua missão. Cumprimento de sua missão. Então o Senhor disse ao seu servo Elias: vá e volta por onde vieste. Vai e volta pelo caminho por onde você veio. O Senhor traz uma mensagem de esperança para o seu servo frustrado e desanimado. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, conforme o Salmo 103, versículo 10 e 14. Pelo contrário, Ele tem misericórdia de nós. Deus não tratou Elias segundo o seu pecado, mas Ele nos trata segundo as suas misericórdias, que não têm fim. Volta para o seu posto de trabalho. Quando estamos fora da vontade de Deus, precisamos voltar pelo caminho pelo caminho que viemos e recomeçar. Deus te chama a recomeçar. O filho pródigo, quando ele recebeu o perdão de Deus, ele ganhou consciência, pôs a mão na consciência e ele voltou pelo mesmo caminho por onde tinha passado, até a casa do Pai. Eu sempre tenho dito que as pessoas conhecem o caminho de volta. Todos conhecem o caminho de volta. Todos. Só que alguns, infelizmente, planificam o pecado, bem planejado. As curvas, as contracurvas, todos os contornos, até retornar. Mas Deus te chama para voltar. Voltar para Ele. Os irmãos estão vendo o que Ele disse? Foi Deus que disse. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando lá chegar, unja Azael para ser rei da Síria. E depois unja Jeú como rei de Israel. Unja Eliseu para ser seu sucessor como profeta do Senhor. Poderíamos gastar muito tempo para falar do profeta do Senhor. É aquele que vem em nome do Senhor. Ele fala da parte do Senhor. Ele fala o que Deus mandou. Não importam as consequências. E ele vai onde Deus mandar. É esse que você vai ungir em teu lugar. Não importa o quanto e com que frequência o servo de Deus tenha falhado com ele. Não importa. Deus nunca fica sem saber o que fazer. Deus sabe o que faz com a minha vida. Deus sabe o que faz com a tua vida. Deus sabe o que faz com a humanidade toda. Deus sabe. Nós não precisamos lhe ensinar. Às vezes nós pensamos que nós podemos emprestar a Deus algum conhecimento. Não, nem pensar. Cabe a nós ouvir e obedecer a sua palavra. Levantar e obedecer às suas ordens. Recebeu 3 incumbências. Primeiro, ungir Azael, rei da Síria. Por que Síria, se Síria não é Israel? Porque Senhor é o rei de todas as nações. Ele é Senhor de todas as nações. É Ele que estabelece reis e remove reis. Não importa de que nação seja. Por que ungir Jeú, rei de Israel, que se desviou, que assumiram a idolatria como padrão de vida, que abandonaram o Senhor?
aqueles que Acabe ajudou a pecar. Por quê? Porque, segundo a aliança, Deus é misericordioso. Ainda Israel faz parte do seu povo. Ainda há um representante em Israel. E ele iria ungir Eliseu como sucessor. Uma geração não é capaz de fazer tudo sozinha, mas tem a capacidade de preparar líderes para a futura geração. É nossa responsabilidade criar condições para que o Evangelho continue a ser pregado. A obra do Senhor não pare, ela continue. E para tal é preciso preparar obreiros ainda no dia de hoje. Quando Deus está no controle, sempre há esperança. Deus é o Senhor de tudo. Ele está sob o controle de tudo. Ainda há esperança. Não importa as circunstâncias. Quando Deus ordena, Ele sabe o que vai fazer. A nós cabe apenas obedecer. Deus usaria as espadas de Azael e de Jeú e as palavras do profeta Eliseu e as realizações do profeta Eliseu para cumprir os seus propósitos na terra. Deus pode usar tanto a espada como a sua palavra através do profeta para cumprir os seus planos, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Além disso, podemos ver que a Elias, Deus garantiu que nem tudo estava perdido. Elias talvez tivesse ficado frustrado. Eu pensava que no Monte Carmelo, Acabe iria se arrepender e passaria a servir a Deus. Jesus passaria a servir a Deus. O povo de Israel estaria de joelhos adorando a Deus o tempo todo. Afinal, no fundo, não deu em nada. O meu trabalho todo foi em vão. Foi muita frustração. E Deus, depois de restaurar seu servo, assim como ele pegasse nos ombros, meu servo Elias, o melhor está por vir. Como você canta, né? Às vezes só você canta, mas aqui é o melhor está por vir. Eu ainda reservei, guardei, protegi 7.000. 7! Você sabia? Elias disse, não. Eu não sabia. 7.000? Sim. Que não dobraram o seu joelho a Baal e nem beijaram Baal. Hoje, quantos cristãos estão caindo de joelhos, adorando o que o mundo oferece? Estão de joelhos, suplicando. Estão beijando o que o mundo oferece. Quantos? Mas no meio de todas essas circunstâncias, Deus é fiel. Ele conhece os seus. Haverá sempre um remanescente. Haverá sempre um remanescente. Deus disse para Elias, o teu trabalho não foi um fracasso. O teu trabalho mexeu com a nação. O nome de Deus foi glorificado. E essas pessoas, muitas, foram influenciadas pela tua palavra, pelo teu ministério. 7.000. Dentre eles, sabe quem estava lá? O profeta. Você vai ungir Eliseu como profeta. Como seria profeta se ele fosse adorador de Baal? Não seria. Também era um dos remanescentes. E sua família também. Conservei significa reservei para mim. Havia realmente um remanescente da graça de Deus. Não importa quanto pecado, não importa quanta perversidade pareça haver no cenário local, provincial, nacional, ou mesmo no cenário
internacional. Não importa quanta pecaminosidade, Deus sempre tem um remanescente fiel a Ele. Mesmo que às vezes pareça frágil, pareça pequeno, mas Deus é sempre grande e sempre vai cumprir os seus propósitos. Nenhum dos seus planos será frustrado. Elias voltou sem hesitar pelo caminho por onde tinha vindo e retomou seu posto de trabalho. Abel-Meolá ficava a cerca de 240 quilômetros do Sinai. E Elias encontraria Eliseu arando no campo, com 12 juntas. Significa 24 animais. O que nos ajuda a entender que Elias, naquela época, ou seja, Eliseu naquela época, não era pobre. Não era de família pobre. Era de família que tinha possibilidades. Mas ele abandonou as coisas materiais que tinha, porque ele ouviu a voz de Deus. Sabe o método que foi usado naquelas circunstâncias? A capa. Pegou na sua capa e uá! E ele pegou. É a minha vez. Ele sabia já que Deus estava o chamando. E Eliseu, foi um grande profeta do Senhor. Onde está o Deus do meu servo Elias? Ele joga a capa dele no Rio Jordão. Uá! O rio se abriu. E ele passou. Para confirmar, da mesma maneira que Deus foi com Elias, ele foi também com Eliseu. Por isso mesmo, não importam quão sombrios pareçam os tempos, quanto desespero, quantos desertos, quantas cavernas, Deus tem seu povo. Deus tem o seu povo em suas mãos. E Ele sabe quando chamá-lo para cumprir os seus propósitos. Elias não é como nós muitas vezes pensamos. Eu mencionei muitas coisas ruins, que a Bíblia aqui trouxe. A Bíblia colocou tudo às claras. Mas sabe o que aconteceu? Elias foi um homem que atingiu uma intimidade tal com Deus, por ele ter voltado e seguido o caminho e assumir novamente o seu compromisso de profeta, obedecer à voz de Deus e obedecer às ordens dele, e Deus o trasladou. Aquela morte que ele pediu, Deus é como se estivesse a dizer: Elias, você está a brincar? O plano que eu tenho contigo não é de morrer. Há muitas pessoas que estão já quase, parece no fim da linha. Não querem mais continuar. Lembre-se, Deus está dizendo: você não vai morrer aqui. Eu tenho um plano muito grande que você não imagina. Elias não morreu. Glória a Deus. O único homem depois de Enoque que não experimentaram a morte. São apenas 2 no mundo inteiro, em toda a história da humanidade, que Deus os traz para o cumprimento dos seus propósitos. Os caminhos de Deus não são os meus, não são os teus, não. Isso, faça apenas uma coisa: ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, seja humilde e volte para o Senhor. Saia da caverna, ponha-te diante do Senhor. Ponha-te diante do Senhor. Não se contente em frequentar igreja, em ficar a aquecer esses bancos todos os domingos. Esses bancos no dia do juízo vão se revoltar contra você. Me aqueceste, me rasgaste.
Papai João teve que colocar uma outra lona. E você está no inferno. Brincadeira. Tome uma postura. Tome um rumo na vida. Ganhe juízo na vida. O caminho que você está a seguir vai te levar para o inferno. Muitos ficam a se contentar com algumas religiões porque o inferno não existe. Uma segunda chance. Cuidado! Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois vem o juízo de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, o Deus vivo de Elias, o Deus que está no deserto, o Deus que está na caverna, o Deus que levanta. Esse Deus, você um dia vai se encontrar com Ele. Ouça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Quando estiver a passar pelo deserto e pelas cavernas da vida, ouça e obedeça a voz de Deus. Ele sempre será o provedor de seus servos. Quando estiver a passar pelo deserto e pelas cavernas da vida, ouça e obedeça a voz de Deus. Ele sempre será o seu provedor, o provedor de seus servos. O anjo do Senhor ministra aos seus servos, trazendo mensagens de fé, mensagens de esperança, trazendo suprimento de todas as necessidades.